Vamos aprender um pouquinho de história, pequeno gafanhoto? Se você for ler a Bíblia, você vai entender que, na verdade, o Messias, Yeshua, ele está fazendo isso. Isso não é um processo que ele veio, pronto, todo mundo entra aqui de volta na casa de Israel e está tudo resolvido. Não. Para isso você tem que voltar lá em Salomão, quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono e aumenta o jugo sobre as tribos, aumenta os impostos, e isso faz uma cisão, uma divisão entre as casas do norte e as casas do sul. Isso são a casa de Judá e a casa de Efraim, também chamada da casa de Israel. Tá? Essas casas foram dominadas por 5 povos e foram disseminadas entre todos os lugares da terra. Tanto que quando Yeshua vai falar com a mulher samaritana, que justamente são os samaritanos, as casas do norte, ele diz assim: você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que, você já teve 5 impérios que reinaram sobre você e o que está reinando sobre você agora não é o real. Porque as pessoas pensam que Yeshua falou com uma prostituta. Mas pare e analise o texto com um pouquinho de cuidado. Quando que uma prostituta teria acesso aos líderes da cidade e aquilo que ela diz a eles, eles dão ouvido? Que Yeshua Jesus fala com ela vai contra os líderes da cidade e eles se surpreendem e aceitam isso que ela disse. Então veja que isso é uma questão histórica que está sendo discutida ali, que Yeshua está fazendo esse processo de resgate. Yeshua diz: o Messias vem senão dos judeus, tá? Então, para você entender isso, essa disseminação que houve entre as casas do norte em todas as nações, isso fez com que os judeus estivessem em todos os lugares do mundo hoje. Judeus falando, os israelitas, né? Descendentes de Jacó, filhos de Jacó, filhos das 12 tribos. Porque o que ficou em Israel hoje foi a casa de Judá, a casa de Benjamim e uma parte dos Cohen, que são da tribo de Levi, dos sacerdotes. Tá? Então esse processo de resgate, quando Yeshua Jesus ele diz assim: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está falando das 12 tribos. Mas especificamente das 10 tribos que se perderam. Porque elas se perderam no meio das nações. Então ele veio para esses que se perderam. Por isso que ele faz a parábola do pastor, que se uma ovelha se perder por acaso, ele não deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Por isso que ele faz a parábola do filho pródigo. Então é preciso entender um pouco de história para saber do que Yeshua está falando e por que ele está falando. Então vai entender história e saber que o processo de resgate das ovelhas perdidas, daqueles que são dispersos, da diáspora, isso está sendo feito graças a Yeshua. Porque não é graças ao judaísmo, é graças a Yeshua. Porque através desse processo de Yeshua ser transformado num romano, com cabelo comprido, olho claro, estar vestido de um romano, isso é exatamente o que aconteceu com José do Egito. José do Egito se vestiu como um egípcio, casou com uma egípcia, os seus irmãos não o reconheceram, mas no final ele se revela